Eu não fui convidada. Fui tolerada. O convite para o casamento do meu irmão chegou 2 dias antes do evento, enviado não por carinho ou consideração, mas por protocolo. Um papel simples, dobrado às pressas, sem bilhete, sem assinatura, sem sequer meu nome completo. Só Michele. Era quase um aviso, não um convite. E mesmo assim, eu fui. Não por eles, mas por mim. Eu queria olhar nos olhos de quem me expulsou da família com sorrisos educados e ver, finalmente, o vazio atrás da arrogância. Entrei na recepção como quem entra num campo minado, vestida com discrição, sem maquiagem, cabelo preso, do mesmo jeito que aprendi a me apresentar em comissões oficiais. Ninguém percebeu minha chegada, e isso foi exatamente como eles queriam. Fui colocada numa mesa ao fundo, perto da porta da cozinha. Nenhum sobrenome no marcador de lugar. Apenas convidada. Meu pai, de terno claro, circulava entre as mesas como um político em campanha. Cumprimentava todos com aquele tom exagerado que sempre usou quando queria parecer mais do que era. Meu irmão, claro, estava no centro das atenções. Camisa de linho branca, cabelo engomado, sorriso ensaiado. A noiva, que eu nunca tinha conhecido, parecia gentil. Talvez fosse. Mas mesmo ela evitava meu olhar como se minha presença tivesse um custo que ela não quis pagar. Sentei. Um garçom deixou um copo d'água na minha frente e seguiu sem olhar. As pessoas ao redor cochichavam. Me olhavam e voltavam a conversar com pressa, como se a minha simples existência ameaçasse a decência da festa. O momento chegou quando anunciaram o brinde da família. Meu pai pegou o microfone com a empolgação de quem esperou a vida inteira para ser o centro do palco. Sorriu, fez piada com os amigos, contou uma história inventada sobre como formou filhos incríveis, com mãos firmes e princípios inegociáveis. Os convidados riram. Meu estômago endureceu. Eu sabia o que viria, e mesmo assim não estava preparada. E agora, senhoras e senhores, ele disse levantando a taça, apresento minha maior conquista, meu filho, meu orgulho e, claro, minha desgraça. Essa aí do fundo, Michele. Ele apontou o dedo. Os risos cessaram. Algumas pessoas acharam que era uma piada. Outras não sabiam como reagir. Meu irmão aproveitou o silêncio. Balançou a cabeça com deboche e disse alto o suficiente para ecoar. Patética, como sempre. E riu. Riu como quem sabe que o pai nunca vai repreendê-lo por nada. Riu como quem cresceu convencido de que eu era um erro genético. Eu não me levantei com raiva. Me levantei com dignidade. Pousei o guardanapo na mesa como quem encerra uma reunião que nunca deveria ter sido marcada. Não olhei para ninguém. Caminhei devagar pelo corredor lateral. O vestido simples roçava as pernas com o mesmo ritmo dos meus passos firmes. Eu já tinha vivido isso antes. O desprezo mascarado de família. A diferença é que agora eu era adulta. E mais do que isso, eu era alguém. Quando passei pela primeira fileira de convidados, uma senhora tocou levemente meu braço, como quem pede desculpa sem palavras. Eu apenas sorri, por educação. E foi quando a voz cortou o ar como uma sirene numa base em alerta. Almirante, é a senhora. A noiva se levantou. O salão congelou. Eu parei. Virei levemente o rosto. Ela me olhava com uma expressão de incredulidade e respeito. Seus olhos estavam arregalados. Seu corpo tenso. Meu pai ficou imóvel, com a taça no meio do ar. Meu irmão, que ainda ria, silenciou com a boca entreaberta. A maioria dos convidados não entendeu de imediato. Mas bastaram segundos para o burburinho começar. Um sussurro puxando o outro. Almirante? Ela é militar? Como assim? Mas ele disse que ela... A noiva desceu os degraus da pista e veio até mim. Com passos cuidadosos, parou a poucos centímetros. Estendeu a mão. Meu pai falou da senhora. Ele serviu sob seu comando numa operação naval no sul. Ele sempre disse que a senhora era uma das mentes mais estratégicas que ele conheceu. O salão, agora em silêncio total, assistia em choque. Eu estendi a mão com calma. Apertei a dela com firmeza. O mesmo tipo de aperto que aprendi a usar para não ser lida como fraca, mas também não como inimiga. Ela sorriu. Depois se virou para os convidados e disse, em voz alta, com uma leve reverência: Senhoras e senhores, Almirante Michele Rocha. Um murmurinho percorreu o salão como eletricidade. Meu pai abaixou a cabeça. Meu irmão estava branco como papel. A noiva recuou um passo, ainda me olhando. Desculpe, eu não sabia que era... a senhora. Eu apenas balancei a cabeça com um sorriso leve.
Nem eles, respondi, e me afastei. Não houve gritos, nem escândalo. A vergonha deles era silenciosa, e por isso, insuportável. Enquanto caminhava até a saída, as cadeiras começaram a se mover. Algumas pessoas se levantaram. Uma senhora mais velha fez um gesto de saudação militar. Um homem tirou o chapéu discretamente. Eu não pedia reconhecimento, mas a verdade tem o hábito de exigir espaço quando aparece. E ali, naquela noite onde pretendiam me humilhar uma última vez, eles viram quem eu me tornei. Não pela família que me deu o nome, mas pela vida que escolhi construir, mesmo depois de terem me jogado fora. No estacionamento, o vento estava fresco. Abri a bolsa, peguei as chaves do carro e entrei com calma. Liguei o motor. O rádio estava desligado. Só o silêncio preenchia o espaço. E mesmo assim era mais acolhedor do que tudo o que ouvi naquela festa. O caminho de volta parecia menos escuro. Eu sabia que essa noite não era o fim da história. Era só o início do ajuste de contas. Eles começaram algo quando me jogaram fora. Mas hoje, quem tem o controle da narrativa sou eu. E essa foi a última vez que alguém ousou me chamar de filha com desdém. O convite dizia que o evento começaria às 19 horas, mas eu cheguei às 19h40. Não por atraso, mas por cálculo. Chegar cedo demais significaria ficar em pé por muito tempo, sem lugar fixo, evitando olhares e conversas forçadas. Chegar tarde demais chamaria a atenção, algo que eu aprendi a evitar desde o dia em que fui chamada de vergonha fardada, pela última vez que tentei visitar minha mãe. Então, optei pela invisibilidade conveniente. Estacionei o carro algumas ruas antes do buffet. Caminhei pelas calçadas iluminadas com os saltos batendo como se marcassem um passo de desfile, embora cada batida fosse engolida pelo barulho abafado de música e conversa que escapava das janelas do salão. Quando entrei, ninguém veio me receber. Nenhum dos rostos familiares que fingiram esquecer minha existência por anos sequer esboçou reação. A mulher da recepção me olhou de cima a baixo com o tipo de julgamento educado que aprendi a decifrar em eventos diplomáticos. Essa convidada está no lugar errado, ou talvez seja alguém que sobrou da lista. Eu disse meu nome com firmeza, sem pressa, como quem não deve nada à dúvida. Ela consultou a lista, procurou algo entre os papéis com sobrancelha franzida e finalmente chamou um garçom. Mesa 9. Acompanha, por favor. A mesa 9 ficava nos fundos do salão, literalmente ao lado da porta que levava à área de serviço. Era a única mesa parcialmente encoberta por uma das colunas decoradas. Dali não se via a pista de dança, nem o palco montado para os discursos. O arranjo floral era menor, e o marcador de lugar não trazia sobrenomes, apenas etiquetas plastificadas com letras impressas em Arial tamanho 12. Não havia lembrancinhas como nas demais mesas. E a cadeira, a que me foi destinada, era de madeira lascada, com uma das pernas bambas. Quando me sentei, o encosto rangeu. Por um segundo, achei que fosse cair. Ninguém notou. Ninguém ofereceu outra. Ninguém se importou. Eu respirei fundo. Retirei a condecoração que ainda levava presa ao peito, por educação, e a guardei discretamente na bolsa. Havia aprendido, ao longo da vida, a esconder meu brilho nos momentos certos. E esse era um deles, não por vergonha, mas por estratégia. Na mesa, duas senhoras conversavam sobre receitas de família. Um rapaz falava ao telefone sobre um contrato que precisava ser assinado na segunda-feira. Uma adolescente assistia a vídeos no celular com o volume baixo. Todos ignoravam minha presença. Senti o cheiro vindo da cozinha. Arroz recém-preparado, molho branco, carne assada. E ainda assim, meu prato demorou 23 minutos para ser servido. Contados. Eu tenho o hábito de contar minutos quando estou sendo ignorada. É um resquício dos dias em que, como cadete, ficava no frio com a mochila nos pés esperando o momento de ser chamada. A comida chegou fria, a carne dura, o arroz sem sal. Perguntei, com gentileza, se poderia trocar o prato. O garçom fingiu não escutar e seguiu. Não insisti. Peguei o guardanapo, limpei os talheres e comi devagar. Enquanto mastigava, observei a movimentação ao redor. As mesas da frente estavam impecáveis, todas com seus centros floridos, luzes suaves projetadas para embelezar as fotos, garçons atentos enchendo taças de espumante, sorrisos falsos e gargalhadas amplificadas por insegurança.
Vi meu irmão sendo cercado por amigos e bajuladores. Todos queriam selfies com ele, o mais novo engenheiro da família. Diziam, como se o título fosse exclusivo, como se minha formação em engenharia naval estratégica nem sequer existisse. Ninguém mencionava o fato de que ele havia repetido 2 períodos, ou que o pai bancou parte da formatura com dinheiro que era meu por direito, deixado por uma avó que sequer sabiam que me visitava em segredo. Fui esquecida na mesa 9, mas não pela primeira vez. Fui esquecida quando tive sarampo e passei 3 dias isolada no quarto de hóspedes, enquanto meu irmão recebia visitas para jogar videogame na sala. Fui esquecida quando passei em primeiro lugar no concurso da escola naval, e ouvi do meu pai: "Vai se meter com um homem fardado, é isso?" Fui esquecida no dia em que levei um tiro de raspão na fronteira, durante uma missão, e liguei para minha mãe do hospital. E ela disse que não podia falar porque estava recebendo visitas. Visitas essas que vi depois nas fotos postadas por meu irmão com legenda: "Família reunida". Eu já tinha sido esquecida tantas vezes que comecei a usar o esquecimento como armadura. A mesa 9 era para mim só mais um posto de observação. E ali, comendo em silêncio, ouvi mais do que se imaginava. Uma prima distante comentou com outra: "Ela veio mesmo. Achei que fosse desculpa do tio." E a outra respondeu: "Claro que veio. Essas que precisam provar algo sempre aparecem." Eu sorri por dentro. Elas achavam que eu precisava provar algo para elas. Não sabiam que há muito tempo meu campo de batalha tinha mudado de lugar. E hoje quem precisava de aprovação não era mais eu. Quando anunciaram o brinde, desligaram parte das luzes. Um refletor iluminou o palco improvisado. Meu pai subiu com um passo ensaiado, como quem revive um tempo em que tinha poder. A música parou. O salão silenciou. Os garçons pararam de servir. Todos os olhos se voltaram para ele. E então começou o discurso. Falso, como sempre. Hoje é um dia de alegria, de conquistas, de celebração da união, da família. Aquela palavra, família, sempre me doeu, porque nas bocas erradas ela vira uma arma. Eu tenho orgulho do meu filho, um exemplo, um guerreiro. Ele não falou isso quando o mesmo filho foi suspenso da escola por agredir um colega menor. Ele não falou isso quando minha mãe precisou vender joias para pagar uma dívida que ele escondeu em nome do orgulho da família. Mas agora dizia com voz embargada que o filho era símbolo de continuidade. E foi então que veio a frase: "Claro, nem tudo é perfeito. Nem todos os ramos da árvore florescem. Deixem-me apresentar minha desgraça. Michele." As palavras caíram como chumbo no chão. Alguns riram por reflexo. Outros fingiram não entender. Meu irmão completou, sem perder o timing, patética, como sempre. E riu. Eu sorri. Não por achar graça, mas porque naquele instante soube que não era mais deles. Que nada ali me pertencia. Nem os olhares, nem os risos, nem o sangue. Peguei minha bolsa com calma, levantei. A cadeira rangeu mais uma vez. E quando virei para sair, ouvi a voz que mudaria o curso da noite. "Almirante, é a senhora?" Mas esse momento, esse estalo que silenciou o salão inteiro, eu deixo para contar no próximo capítulo. Porque ali, ainda na mesa dos fundos, com o prato frio e a cadeira instável, algo dentro de mim já sabia. Não havia mais nada a ser resgatado daquela família. Mas havia tudo a ser construído com o que restou de mim. E eu estava pronta para começar. Na maior parte da minha vida adulta, acostumei-me a estar em ambientes onde minha presença causava silêncio. Mas sempre pelos motivos errados. Silêncios tensos em salas dominadas por homens que subestimavam minha patente. Silêncios desconfortáveis em reuniões familiares onde ninguém sabia o que dizer a uma mulher fardada que recusava os papéis impostos a ela. Silêncios forçados quando eu entrava numa sala e as conversas morriam por medo ou vergonha. Eu conhecia esse som, o da ausência repentina de ruído. Mas aquele que aconteceu no salão do casamento do meu irmão, naquela noite, não se parecia com nenhum dos anteriores. Porque desta vez, não fui eu quem o causou. Foi a noiva. A voz dela rompeu o ar como um alarme de emergência. Clara, firme, sem hesitação. "Almirante, é a senhora?" Eu parei. Ainda de costas para o centro do salão, com a mão no zíper da bolsa, pronta para ir embora. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que soldados usam ao reconhecer um superior fora de contexto. Virei devagar.
Meus olhos encontraram os dela. Havia algo que me surpreendeu ali. Respeito real. Não era fingimento nem surpresa vazia. Era o tipo de olhar que eu via em missões conjuntas, quando alguém finalmente percebia com quem estava lidando. E naquele momento, algo invisível, mas incontestável mudou no ambiente. A noiva se levantou com rapidez. O vestido comprido reluzia sob os focos de luz e dificultava os movimentos. Mas ela não hesitou. Caminhou pelo tapete branco com as mãos levemente levantadas, como se estivesse atravessando uma linha de fronteira. O salão inteiro a acompanhava com os olhos, e ela parou a poucos passos de mim. Meu pai serviu sob seu comando em 2014, Operação Sul Remoto. Ele falava da senhora com reverência. Sempre dizia: se um dia quiser saber o que é liderança de verdade, estude a Almirante Rocha. A voz dela não tremia, e por um instante, até eu precisei recuperar o equilíbrio emocional. Aquela operação, quantos anos haviam se passado? E quantos dias eu passei dormindo em alojamento improvisado, no frio, com granizo batendo no casco da embarcação enquanto coordenava a evacuação de civis. A maior parte da população nem soube que aquela missão existiu. Foi discreta, mas crucial. E alguém lembrava. Alguém ensinava aquilo em casa. Eu a encarei com serenidade. Apertei os ombros e disse apenas: ele era um bom homem, dedicado. Ela assentiu. Não estava ali para fazer espetáculo. Não buscava impressionar. Só reconheceu. E esse gesto, naquela hora, diante daqueles rostos que passaram a vida tentando me apagar, teve o peso de uma vitória moral sem palavras. A voz dela se elevou para o salão. Senhoras e senhores, Almirante Michele Rocha. A reação foi instantânea. Os cochichos começaram como pequenos estalos de papel queimando, e se alastraram. Vi cabeças se virarem, olhos arregalados, celulares sendo erguidos discretamente. Alguns buscavam confirmar no Google, outros tentavam lembrar se já tinham ouvido meu nome antes. Vi uma tia afastada cochichar com o marido, apontando para mim com o guardanapo ainda nas mãos. Meu pai permaneceu congelado, ainda com a taça suspensa no ar. Aquele brinde forjado virou ruína nas mãos dele. O rosto estava lívido, como se todo o sangue tivesse recuado. Meu irmão, antes risonho e debochado, agora travava a mandíbula, tentando encontrar alguma frase que o resgatasse da vergonha que escorria pelos cantos da boca. Mas não havia salvação ali, nem para ele, nem para os que me reduziram por anos à vergonha da família. O cerimonial, confuso, aproximou-se. Um jovem com fone de ouvido e crachá pendurado no pescoço hesitou, olhou para mim e, num gesto automático, estendeu a mão. Senhora Almirante, deseja dizer algumas palavras? Eu poderia ter negado, poderia ter virado as costas e ido embora com a dignidade já garantida. Mas alguma coisa em mim, talvez o peso dos anos de silêncio engolido, pediu para que eu ficasse mais um pouco. Só uma frase, eu disse. Caminhei até o pequeno palco, onde minutos antes meu pai se exaltava em monólogo egóico. Subi com a segurança de quem sabe onde pisa, mesmo usando salto. Peguei o microfone com as duas mãos. Respirei. Não procurei os rostos conhecidos, não fixei o olhar em ninguém. Olhei para a frente e para além, e então disse: durante muitos anos, ser invisível foi a condição imposta a mim por quem deveria me proteger. Mas invisibilidade nunca foi sinônimo de ausência. E hoje, diante de vocês, não estou aqui para expor ninguém, só para lembrar que mesmo aquilo que tentam enterrar, às vezes ressurge, com farda, com medalhas, com comando. Silêncio. Eu devolvi o microfone ao cerimonialista. O rapaz segurou o aparelho como se fosse uma granada prestes a explodir. Caminhei de volta pelo salão sem pressa. Vi os rostos abaixados. Vi a noiva com os olhos marejados, sem vergonha. Vi minha mãe encolhida na cadeira com o mesmo olhar de sempre, o de quem não tem coragem de fazer diferente. E vi meu irmão, ainda paralisado. Pela primeira vez, ele soube como era ser o nada. E meu pai, bem, ele não disse uma palavra sequer. Apenas permaneceu sentado, imóvel, com a taça agora vazia. Na saída, uma senhora, que eu não lembrava pelo nome, tocou meu braço. Meu neto fala da senhora. Ele quer ser da Marinha. Me mostrou um vídeo seu. Sorri com leveza. Agradeci e segui. Do lado de fora, o ar estava mais leve. O calor abafado do salão não existia ali. Entrei no carro
e só então percebi que minhas mãos estavam geladas, não de medo, mas de alívio. Porque tudo o que eu carregava há anos, aquela bagagem invisível de desprezo e zombaria, tinha sido colocada no centro do palco por outro alguém. E eu não precisei gritar. Não precisei me vingar com gritos ou cenas. A justiça veio através da surpresa. E da verdade. Enquanto ligava o motor, uma notificação apareceu no visor do carro. Mensagem de voz. Desconhecido. Não abri. Era cedo demais para diálogos, mas algo me dizia que a noite não tinha terminado. Não para eles. E certamente não para mim. O momento em que a noiva me reconheceu como almirante, diante de todos, pareceu congelar o tempo. Mas o que ninguém ali sabia, o que ninguém nunca quis saber, é que aquele reconhecimento público, aquele sussurro transformado em reverência, nasceu de um dia que começou com um grito, um tapa no rosto e uma porta batida atrás de mim. Eu tinha 17 anos quando fui expulsa de casa. Foi uma sexta-feira quente, abafada, o tipo de dia em que o céu pesa mais do que parece. Eu voltava do colégio com os pés doendo dentro do coturno escolar, um par que eu mesma insistia em usar como desafio. Na mochila, um envelope plastificado com meu nome em letras garrafais e o brasão da Marinha impresso no canto superior. Eu havia sido aprovada. A escola naval me aceitava. Primeira da turma. Nota máxima nas provas físicas. A única mulher da minha região naquele ano. Um feito. Um marco. Mas não ali. Não naquela casa. Ali, tudo o que eu fazia era um incômodo a ser corrigido. Quando entrei em casa, meu pai estava vendo TV com meu irmão. O noticiário esportivo anunciava a convocação da seleção. Eles discutiam jogadores como se o mundo dependesse daquilo. Eu tirei os sapatos, respirei fundo e me aproximei com um envelope nas mãos. Passei, eu disse. Só isso. Uma palavra, mas que para mim continha uma vida inteira de cansaço, estudo, treino, resistência. Meu irmão olhou primeiro e riu. Riu como quem achava que era uma brincadeira. Meu pai demorou a reagir. Pegou o papel, leu uma linha ou duas e jogou de volta na mesa. Marinha, disse, cuspindo a palavra como se fosse sujeira. É isso que você quer ser? Uma mulher fardada no meio de macho? Você quer virar o quê? Um traste sem família? Feito para receber ordem de coronel velho? Tentei explicar que era uma carreira, que era vocação, que eu queria servir, aprender, crescer. Ele não ouviu. Ninguém ouviu. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato, e apenas murmurou: "Você nem conversou com a gente sobre isso." Como se minha autonomia fosse um erro, como se minha escolha fosse traição. O que veio em seguida ainda ecoa às vezes nos meus sonhos. Meu pai se levantou, veio até mim, e pela primeira vez, desde que me entendo por gente, me atingiu. Um tapa, rápido, seco, frio. "Então sai da minha casa com tua vocação", ele disse. "Aqui dentro só fica quem obedece." Olhei para a minha mãe. Ela abaixou os olhos. Meu irmão apenas continuou rindo. Fui para o quarto. Não chorei. Dobrei 2 calças, algumas camisetas. Peguei o único casaco que cabia na mochila. Levei o envelope da Marinha, um caderno de anotações, uma carta que minha avó paterna me deu aos 15 anos, dizendo que eu era feita para ir longe, e o pequeno porta-retratos com uma foto antiga minha, ainda criança, de uniforme escolar e tranças. Escrevi um bilhete simples e deixei na cômoda. Obrigada pela casa. Eu me construo fora dela. Tranquei a porta ao sair. Na rua, sem destino, liguei para o único número que me veio à mente. O de Dona Rosa, minha antiga professora de matemática do ensino fundamental. Ela me recebeu sem perguntas. Tinha um quartinho nos fundos, com colchão no chão e cheiro de sabão. Fiquei ali por 3 dias até conseguir embarcar para o Rio. Não voltei para me despedir, nem enviei carta. Nem falei com ninguém nos anos seguintes. No alojamento da escola naval, minha voz parecia outra. Gravei meu nome nas paredes pelo suor. O cansaço se tornou lar. E aprendi, entre gritos de instrutores, madrugadas de treino e textos de estratégia, que o silêncio é arma e o controle é escudo. Mas mesmo entre aqueles corredores de concreto, eu ainda carregava a ferida sem nome de ter sido descartada. Algumas noites, eu acordava com o som do tapa. Outras,
com a imagem do riso do meu irmão. E havia os dias em que eu jurava que tinha perdoado, até lembrar que o perdão não é uma ponte, mas uma porta que se fecha do lado de dentro. Os anos passaram. Eu não enviei cartas, não liguei no Natal, não procurei no aniversário da minha mãe. Apenas construí, degrau por degrau, uma carreira sólida, um respeito conquistado não pelo sobrenome, mas pela resistência. Recebi medalhas, sim, mas nunca as mostrei para ninguém da família. Porque o reconhecimento vindo de quem nos negou nunca tem o sabor que a gente pensa que vai ter. A primeira vez que ouvi o nome do meu irmão novamente foi por um jornal da cidade. Ele havia aberto uma empresa de engenharia. Meu pai sorria ao lado dele numa foto de formatura. Minha mãe segurava flores. Família exemplo, dizia a legenda. E ali, percebi, eles haviam me apagado oficialmente, reescrito a história com apenas 2 personagens. Eles não sabiam que eu estava viva, que eu comandava, que eu era, naquela época, a mais jovem oficial a assumir um cargo estratégico em águas internacionais no sul do país. Eles não sabiam. E mesmo assim, eu sabia tudo. Porque mesmo apagada, eu observava. Mesmo invisível, eu registrava. E foi por isso que aceitei o convite para o casamento. Não para me vingar, não para reaparecer, mas para olhar nos olhos de quem me chamou de desgraça e entender se o tempo havia ensinado algo a eles. O que vi foi que não. Ainda eram os mesmos, a mesma pose, o mesmo deboche, a mesma crueldade travestida de piada. Mas eu não era mais a mesma, porque agora eu sabia meu valor. E não era mais carregado numa mochila, era carregado nos ombros, gravado em insígnias, anunciado por vozes que me reconheceram sem que eu precisasse pedir. O que começou com uma porta batida atrás de mim, terminou com uma reverência no altar alheio. E se hoje eu olho para trás, não é com mágoa. É com a certeza de que aquela mochila nas costas não carregava apenas roupas. Carregava a semente da mulher que um dia eles teriam que aplaudir, mesmo que em silêncio. A primeira noite no alojamento da escola militar não foi difícil pelo frio ou pela rigidez das instruções. Foi difícil pelo vazio, pela ausência completa de qualquer voz conhecida. A maioria dos recrutas recebeu ligações dos pais ao final do primeiro dia. Houve quem tivesse flores, bilhetes costurados à mão, fotos de família coladas dentro dos armários metálicos. Eu não tinha nada disso. Apenas o som metálico dos armários sendo batidos com força pelos instrutores, o cheiro de desinfetante barato nos corredores e o peso da mochila que carreguei sozinha, pela estação de trem, pela fila de entrada, pelo corredor estreito do dormitório número 4. O chão era gelado, as camas eram finas, o cobertor picava a pele. E mesmo assim, naquela primeira madrugada, quando ouvi os soluços de uma colega na cama ao lado, percebi que eu era uma exceção. Eu não chorava, não porque era forte, mas porque o choro já havia sido arrancado de mim há muito tempo. O tapa do meu pai não tinha deixado apenas a marca na pele. Ele havia selado o fim de qualquer esperança de acolhimento. E quando o calor da família morre cedo, você aprende a dormir sem ele. A rotina era cruel. Acordar antes do sol, banhar-se com água fria, correr com coturnos que mal haviam sido amaciados. As refeições eram cronometradas. 3 minutos para comer, 1 para levantar, 5 para limpar. Os primeiros dias foram marcados pela dor. A física, principalmente. As pernas doíam a ponto de tremerem na hora de descer escadas. Os ombros estavam roxos pelas mochilas mal distribuídas. O couro do coturno comeu a pele até que o sangue secasse por dentro da meia. E mesmo assim, eu não reclamei. Não por orgulho, mas porque eu sabia. Ninguém ali esperava que eu suportasse. Das 22 recrutas femininas que começaram comigo, 7 desistiram nas primeiras 3 semanas. Choro, lesões, saudade, e todas em algum momento ouviram o mesmo sussurro entre os corredores. Vai acabar pedindo para sair. Mulher não aguenta isso aqui. Eu ouvi também. Não uma vez. Várias. E não apenas de homens. Também de outras mulheres. De oficiais superiores. Até de instrutoras. O sistema era uma engrenagem pesada. E toda peça que tentasse girar fora do compasso seria moída. Eu era alvo. Por ser calada. Por não rir das piadas.
por não participar das conversas durante os poucos minutos de descanso. Eu ouvia tudo, mas falava pouco. E era justamente isso que assustava: o meu silêncio. Ele incomodava mais do que qualquer tentativa de se impor com gritos. E foi isso que me salvou. Certa vez, durante um treinamento de resistência em terreno alagado, escorreguei numa pedra coberta de musgo e rasguei o joelho. A calça camuflada escondeu o corte, mas o sangue escorreu até a bota. O instrutor não percebeu. Ninguém notou. Quando terminamos, já era noite. De volta ao alojamento, sentei no chão e retirei o coturno encharcado. A meia estava colada na pele. Arrancá-la foi como retirar uma camada do meu corpo. Coloquei álcool. Doeu. Muito. Mas não gritei. Eu não tinha ninguém para me acudir. E também não queria. Nos dias seguintes, continuei treinando. Mesmo com dor. Mesmo com o corte abrindo. Até que ele cicatrizou. Torto. Mas firme. E essa cicatriz no joelho, que carrego até hoje, não é só uma lembrança de resistência física. É o símbolo daquilo que ninguém viu. Da dor que não foi amparada. Do machucado que ninguém cuidou. E, principalmente, da decisão de continuar. O primeiro reconhecimento veio 5 meses depois. Durante um exercício de simulação de evacuação naval, liderei uma equipe inteira após o comandante de grupo errar a rota. Corrigi a direção, realoquei os cadetes e completei o trajeto 2 minutos antes do tempo limite. O oficial responsável anotou algo numa prancheta e murmurou: Rocha, Rocha, como se finalmente começasse a gravar meu nome. Não me elogiou, não sorriu, mas eu percebi. Tinha ultrapassado o ponto de dúvida. Nos meses seguintes, fui chamada para representar a escola em uma competição interna de estratégia. Escrevi relatórios, conduzi apresentações táticas, organizei esquemas de contenção simulada e, pela primeira vez, fui chamada ao pódio. Ganhei um broche de bronze, entregue por uma coronel que apertou minha mão e disse apenas: Continue, continue. Essa palavra ficou ecoando por dias. E eu continuei. Aos domingos, quando os cadetes podiam ligar para casa, eu ia até o deck que dava vista para o mar e me sentava com um livro qualquer. Não tinha para quem ligar. Meu telefone continuava salvo apenas com 2 números. O da Dona Rosa, que eu jamais quis incomodar, e um número desativado que pertencia à minha avó. Todos os outros contatos haviam sido apagados. Anos depois, quando já era oficial e voltei àquela escola como instrutora convidada, encontrei alguns dos que haviam rido de mim no passado. Um deles me perguntou, meio sem jeito: Você lembra quando... Eu não respondi. Não porque não lembrava, mas porque não precisava mais carregar aquilo. A dor já não era ferida, era fundação. O coturno rasgado foi jogado fora no final daquele primeiro ano, mas o que ele representava ficou comigo. Ele era a metáfora perfeita de quem eu era. Uma estrutura machucada que, mesmo em pedaços, cumpria sua função. Ele não protegia mais, mas me lembrava porque eu continuava. Não tive abraços, não tive elogios, não tive chamadas de parabéns ou fotos em porta-retratos familiares, mas tive algo que poucos ali conheciam: convicção. Eu sabia quem eu era, sabia o que fazia ali. E isso, dentro das estruturas mais rígidas, é mais perigoso do que qualquer insubordinação. A mulher que anos depois atravessaria um salão de casamento e ouviria seu nome ser reverenciado por uma noiva, não nasceu naquele momento. Ela começou a nascer ali, no piso rachado do banheiro do alojamento, com sangue escorrendo do joelho e os dentes cerrados para não gritar. E toda vez que alguém tenta entender como eu cheguei onde cheguei, como suportei tantos anos sem apoio, sem retorno, sem afeto, eu penso no coturno, no corte, no silêncio, e sorrio. Porque tudo o que precisei, eu mesma construí. E o que me feriu virou parte da armadura. A cerimônia foi no fim da tarde, com o céu pesado sobre a base naval, como uma cortina cinza prestes a se abrir. A previsão era de chuva, mas o tempo segurou. O auditório principal estava lotado. Oficiais de diversas patentes, representantes do Ministério da Defesa, repórteres de revistas militares, um punhado de fotógrafos, e em uma fileira reservada, os familiares dos promovidos. Em teoria, aquela fileira também era minha. Em teoria, o convite que enviei, mesmo sabendo que não seria respondido, poderia ter preenchido um daqueles lugares com a presença de alguém da minha linhagem.
em teoria. Mas na prática, aquela fileira permaneceu vazia. 3 cadeiras ocupadas por pastas com as palavras reservado em letras pretas. Como se o vazio tivesse nome. Eu estava sendo promovida. Uma das mais jovens da história a alcançar aquele posto. Uma mulher. Oficial de carreira com histórico limpo, comando bem-sucedido de operações navais, elogios internacionais, fluência em 4 idiomas, treinamento avançado em táticas de guerra híbrida. E mesmo assim, ali, no momento em que todos esperavam olhos brilhando na direção da plateia, os meus não tinham onde pousar, porque eles nunca estavam, porque eles escolheram não estar. Lembro do som do meu nome sendo chamado ao microfone. Ele não ecoou como nas outras vezes. Ele cortou, como lâmina. Oficial Michele Rocha, promovida ao posto de capitão de mar e guerra. Levantei com o que me restava de orgulho ainda inteiro. A farda estava impecável. Os coturnos polidos. O cabelo preso como sempre. Caminhei até o centro do palco sob aplausos que não significavam tanto quanto as ausências. Recebi a medalha. Recebi o certificado. Recebi o aperto de mão de oficiais que antes duvidaram de mim. Tudo aquilo pesava, mas o que mais pesava mesmo era o envelope que eu havia deixado fechado no meu armário do alojamento, aquele com as fotos do dia em que saí de casa, aos 17 anos, com uma mochila e um tapa no rosto. Não chorei, nem sorri, apenas permaneci. Quando desci do palco, uma jovem aspirante me olhou com admiração verdadeira. A senhora é uma referência para mim, comandante. Eu agradeci, não com um discurso, mas com um olhar que dizia: continue, mesmo que sozinha, mesmo que no silêncio, mesmo que ninguém acredite em você além de você mesma. Após a cerimônia, fui ao alojamento. Tirei a farda com lentidão. Coloquei a medalha na caixa de madeira onde guardava os broches que nunca pendurei na parede. E sentei na beira da cama por longos minutos. Pensei em ligar para minha mãe. Pensei em enviar uma foto da cerimônia para o número do meu irmão. Mas logo me veio à cabeça o rosto dele naquela última vez, rindo ao meu lado na mesa do casamento, como se eu fosse um tropeço acidental. Pensei em mandar um cartão postal para meu pai, com nada escrito além de consegui, mesmo assim. Mas o pensamento morreu antes de virar ação. Porque há gestos que não cabem mais quando a dignidade encontra sua própria casa. Na sala de estar da casa onde cresci, havia um móvel de madeira escura, uma cristaleira com porta-retratos, com decorações do meu pai como sargento da reserva, medalhas esportivas do meu irmão, diplomas escolares pendurados com orgulho. Era um altar doméstico do ego deles. Nenhuma foto minha ali, nenhuma menção ao meu nome, mesmo quando eu fui destaque em reportagem nacional. Mesmo quando representei o Brasil em conferência militar internacional. Mesmo quando meu rosto apareceu numa matéria da televisão sobre mulheres na defesa. Naquela sala, o tempo congelou na imagem de uma filha que não existe mais. A medalha que recebi naquele dia, a que foi entregue em mãos, diante de todos, com solenidade e mérito, nunca chegou perto daquela cristaleira. Nunca cruzou o portão da casa onde um dia fui chamada de erro, de decepção, de desgraça. Ela permanece comigo. Dentro da caixa, entre as cartas que nunca enviei e as fotos que nunca tive coragem de queimar. Alguns meses depois da promoção, fui convidada para participar de uma audiência pública em Brasília, como representante das Forças Armadas na Comissão de Mulheres na Segurança Nacional. Sentei ao lado de outras mulheres fortes, resilientes, acostumadas a ter que se provar 10 vezes mais só para serem vistas. Ao final, uma senadora me abordou. Você tem noção do que representa? De quantas meninas estão olhando para você e dizendo, eu posso também? Balancei a cabeça. Agradeci. Senti por um momento o tipo de orgulho que deveria ter sido natural em qualquer família. Na volta, parei num posto para comer algo. Fardada, cansada, mas em paz. Ao sair, uma menina de uns 7 anos me viu, puxou o braço da mãe e apontou. Olha, mãe, é uma mulher do exército. A mãe sorriu, abaixou-se ao lado da filha e respondeu. É sim, filha. E você também pode ser se quiser. A garota me olhou com os olhos brilhando. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não esperava. Pertencimento. Não a uma família, mas a uma ideia, a uma geração, a uma história maior. Dirigi até minha base naquela noite com a caixa da medalha no banco do passageiro. E pensei,
Essa medalha não vai para a estante, não vai para a parede, vai para dentro, porque é de lá que ela nasceu, e é lá que ela permanece. Não foi de uma vez. Nomes como o meu não explodem, eles se infiltram. Primeiro em rodapés de matérias técnicas, depois em notas de rodapé de relatórios oficiais. Só muito tempo depois ganham manchetes. E mesmo assim, sem o alarde que nomes masculinos normalmente recebem. Eu sabia disso. Sabia que para cada palavra escrita com admiração, viriam outras 20 com desconfiança. Mas não me importava. Nunca entrei para ser celebrada. Eu entrei para existir e permanecer. O e-mail com a confirmação oficial da minha nomeação chegou às 05h42 da manhã. Eu estava correndo na pista interna da base, como fazia todos os dias. Fones de ouvido ligados em silêncio, apenas para evitar conversas. 20 voltas. Respiração constante. Ritmo regulado. Quando voltei ao alojamento e peguei o celular no armário, vi a notificação na tela. Confirmado. Nomeação oficial publicada. Assinado. A mensagem era do gabinete do almirante Bernardes, com quem trabalhei diretamente nos últimos 2 anos. Havia respeito entre nós, mas sem afeto. Apenas reconhecimento técnico. E vindo dele, era suficiente. Abri o documento em PDF e li linha por linha. Michele Rocha, capitão de mar e guerra, promovida à função de comando da 2ª Frota de Patrulha Costeira do Atlântico Sul. Era isso. Uma frase. Fria, limpa, oficial. Mas ali dentro, condensada como pólvora em estado sólido, estava o peso de tudo o que eu suportei. O tapa, a mochila, o sangue no joelho, o brinde que não foi para mim, o silêncio ao telefone, a cristaleira sem meu nome. Tomei banho devagar, prendi o cabelo, coloquei o uniforme com os ombros eretos, como sempre. Mas havia algo diferente naquele dia. Não era orgulho, era gravidade. Eu sabia que depois daquela assinatura, algumas portas nunca mais se abririam do mesmo jeito, e outras começariam a ranger lentamente. A primeira a ranger foi a da imprensa. Ao meio-dia, uma jornalista de um grande portal militar publicou uma matéria intitulada Marinha Brasileira tem primeira mulher no comando de frota. O subtítulo era simples. Capitão de mar e guerra Michele Rocha assume função estratégica. E então começou. O nome começou a circular. Compartilhamentos, comentários, menções. No início, apenas no meio militar, mas depois, aos poucos, nas redes sociais, nas páginas de discussão sobre mulheres na liderança, em pequenos programas de TV, na base, os olhares começaram a mudar. Soldados que antes desviavam os olhos, agora cumprimentavam com mais firmeza. Oficiais que me chamavam apenas de comandante, passaram a usar o nome completo. Parabéns, Rocha. Justo. Muito justo. Já era tempo. Ouvi até mesmo a senhora é uma inspiração de um jovem aspirante. Tudo isso era bonito, sim. Mas o que me intrigava não era o que diziam na base. Era o que começariam a dizer fora dela. E foi aí que minha família ouviu meu nome de novo. A primeira evidência disso não veio diretamente. Veio pela voz alheia. Um conhecido da infância, Marcos, me enviou uma mensagem depois de anos sem contato. Vi seu nome no jornal. Sua mãe comentou com a minha tia no mercadinho. Disse que está orgulhosa. Estranhei. Eu também, porque orgulho não casa com silêncio. No dia seguinte recebi um e-mail formal. O assunto era convite. O remetente, um endereço genérico, mas com o nome do meu irmão. Ele ia se casar e estavam fazendo questão de minha presença. O convite vinha com texto neutro, linguagem cerimoniosa, quase profissional. Nenhuma menção ao passado, nenhuma desculpa, nenhuma tentativa real de reconciliação. Mas o tempo era sintomático. Exatos 4 dias após minha nomeação ter sido publicada, a resposta ficou engasgada na garganta. Eu não sabia se queria aceitar ou descartar. Não porque ainda esperasse algo deles, mas porque aquela era uma nova etapa. Pela primeira vez, eu não era apenas a ausência. Eu era o constrangimento vivo, a presença desconfortável, a figura que desafiava a narrativa de filha perdida. Eu era a linha da história que eles tentaram apagar e que agora reaparecia como manchete. Nos dias seguintes, meu nome começou a circular em ambientes que eu jamais imaginei. Recebi convites para entrevistas, para lives de lideranças femininas,
para participar de um documentário sobre mulheres em áreas estratégicas. Meu rosto, que antes só aparecia em fotos 3x4 de crachás e documentos internos, agora estava em banners, anúncios de eventos, capas de revista institucional. E com ele, uma pergunta começou a surgir nos corredores onde cresci. Essa é a filha deles mesmo? Minha mãe, segundo me contaram, foi vista em uma padaria da cidade com uma revista dobrada embaixo do braço. Na capa, minha foto. A vizinha que narrou isso disse que ela escondia a imagem, mas não parava de encarar. Meu pai? Silêncio. Nenhuma palavra. Nenhuma menção. Mas eu sabia, e eles sabiam, que o nome que voltava a circular agora era impossível de ignorar. O nome Michele Rocha nunca teve espaço na parede da sala, mas agora estava na tela do celular de desconhecidos. Estava sendo pronunciado em debates públicos. Estava sendo lido por crianças em escolas. Estava sendo impresso em apostilas de formação de cadetes. E mais importante, estava sendo sussurrado com respeito até por aqueles que um dia duvidaram. Mas nem todos reagiram com respeito. Uma das madrinhas do casamento, prima de 2º grau, me enviou uma mensagem passivo-agressiva no Instagram. Vi que você vai no casamento. Espero que não transforme isso num evento sobre você, né? Afinal, é o dia do seu irmão. Eu apenas visualizei, porque quando você se torna a exceção, todos que se acostumaram com sua ausência começam a vê-lo como uma ameaça, mesmo quando você não diz nada. Eu aceitei o convite, não porque queria fazer parte, mas porque estar presente nesse caso era mais forte do que qualquer discurso. Eu não sabia que aquela seria a noite em que a noiva se viraria para mim, olhos arregalados, e diria em voz alta para todos ouvirem: Almirante, é a senhora? Mas no fundo, eu sabia que algo ia acontecer, porque nomes como o meu não voltam a circular à toa. Eles voltam para ocupar o espaço que nunca deveriam ter perdido. E naquela noite, o meu nome voltou a ser dito em voz alta. Desta vez, por quem nunca tentou me apagar. O silêncio depois da frase da noiva ainda ecoava como um disparo. Almirante, é a senhora? Ela disse aquilo com a reverência que só quem sabe o peso de uma patente é capaz de carregar. Mas o que veio depois, o que ninguém viu escrito no protocolo da cerimônia, foi o que mudou tudo. A quebra da hierarquia familiar. Porque a partir dali, o sobrenome que eles me negaram por vergonha virou um título que ninguém naquele salão pôde mais ignorar. E meu pai, pela primeira vez, não sabia o que fazer. Ele ainda segurava o microfone. A taça de espumante tremia discretamente na outra mão, mas ele tentou manter o sorriso. Olhava em volta como se esperasse que alguém confirmasse que aquilo era um mal-entendido, que talvez a noiva estivesse enganada, que a mulher vestida com discrição no fundo da sala não poderia ser a mesma que seu colega de batalhão mencionava em reportagens e discursos internos. Mas os olhares ao redor começaram a se mexer. Convidados que antes cochichavam sobre minha presença inesperada, agora se curvavam levemente ao reconhecer meu nome. É ela mesmo? Aquela Michele Rocha? A almirante? E então meu pai cometeu o último erro. Tentou recuperar o controle. Bom, voltando ao que interessa, ao nosso motivo de alegria, a verdadeira estrela da noite, meu filho. Ele elevou o tom, como se gritasse para tapar o que não podia mais ser abafado. Acho que já demos espaço demais para incidentes. E quando disse incidentes, lançou o olhar de lado, diretamente para mim. Foi nesse instante que o cerimonialista, visivelmente perdido, aproximou-se. O rapaz estava suando, com a prancheta nas mãos e o fone de ouvido tremendo no ombro. Almirante Rocha, a senhora gostaria de dizer algumas palavras? Eu não planejava discursar, mas ali, com todos os olhares pendendo entre espanto e curiosidade, percebi que não era sobre mim. Era sobre tudo que me fizeram carregar em silêncio. Dei um passo à frente. Me aproximei da pista onde meu pai ainda segurava o microfone, a base do evento ainda suando sob o colarinho apertado. Quando ele me viu aproximar, deu um passo atrás, como se a presença fosse densa demais para ser contida. Esticou a mão com o microfone, num gesto que parecia mais defensivo do que respeitoso. Mas antes que eu pegasse, ele falou: Bom, eu ainda não terminei. Foi então que me virei para o cerimonialista e disse, com a firmeza de quem já deu ordem em ponte de comando no meio de uma tempestade com mar revolto: Comandante, continue. Não gritei. Não sorri.
Só falei. E naquele segundo, meu pai percebeu que tinha perdido. Não a palavra, mas a história. O cerimonialista assentiu como se tivesse recebido uma ordem direta do alto comando. Voltou ao palco, ajustou o microfone e anunciou, com a voz já moldada pela tensão do momento. Senhoras e senhores, temos a honra de contar hoje com a presença da almirante Michele Rocha, comandante da 2ª Frota de Patrulha Costeira do Atlântico Sul. A senhora foi recentemente promovida e é a primeira mulher a ocupar este cargo em nossa história. É uma honra tê-la entre nós. O salão, que antes parecia palco de uma encenação cuidadosamente ensaiada, se dobrou em silêncio respeitoso. Eu não precisava mais provar nada. Apenas caminhei até o centro da pista. Meu pai recuou um pouco, o microfone ainda pendendo em sua mão, como um objeto fora de lugar. Eu não o olhei. Me virei para os convidados. Respirei fundo. Eu não vim para roubar nenhum momento, nem para ser celebrada. Mas também não vim para ser apagada. Vim para presenciar, para lembrar e para deixar claro que silêncio nunca foi sinônimo de fraqueza. Às vezes, é o que constrói os muros que sustentam nossa sobrevivência. Devolvi o microfone sem esperar reação. Agradeci a noiva com um leve gesto de cabeça. Ela, ainda emocionada, segurava as mãos diante do peito como se carregasse um segredo. E, antes de sair, olhei uma última vez para minha mãe. Ela estava sentada, imóvel, com os olhos marejados, mas sem coragem de se levantar. Meu irmão olhava para o chão, os punhos fechados em cima das pernas, o rosto pálido. Meu pai, ele apenas apertava a ponte do nariz com os dedos, como quem tenta acordar de um pesadelo que ele mesmo inventou. Atravessei o salão como entre trincheiras, e em cada passo, deixei para trás as versões distorcidas de mim que eles contaram por anos. Aquela desgraça, a errada, a sem rumo, nenhuma delas sobrevivia ali. Porque diante de 500 convidados e de uma história inteira construída contra mim, eu tinha tomado de volta o que era meu: o nome, a presença e o direito de existir sem permissão. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais fresco. Peguei o celular no bolso interno da bolsa. 2 mensagens não lidas. Uma do número da minha mãe, outra de um contato salvo como número desconhecido. Meu irmão, provavelmente. Não abri. Não ainda. Caminhei até o carro com os passos firmes de quem não tinha mais nada a temer. Entrei. Liguei o motor. Mas antes de sair, deixei o vidro abaixado. O som abafado da música retomava no salão. Era um novo brinde. Mais um daqueles momentos decorados, forçados, que agora jamais voltariam a ser ingênuos. Porque todo mundo viu. Todo mundo ouviu. Todo mundo entendeu. A única filha que eles tentaram esconder tinha voltado. E não pediu licença para existir. Na manhã seguinte ao casamento, acordei antes do sol, como sempre fiz. Meus olhos abriram com a precisão automática de quem passou anos despertando sem despertador. Mas havia algo diferente naquele dia. O silêncio parecia mais denso, como se não fosse ausência de som, mas presença de algo maior. A consciência de que, desta vez, quem ficou sem voz foram eles. Peguei o celular e vi a primeira notificação. 12 chamadas perdidas. A maioria do número da minha mãe. Uma do meu irmão. Uma de um número desconhecido que terminava em 27. Provavelmente meu pai. Havia também 2 mensagens. Michele, podemos conversar? Seguida por: foi um mal-entendido. As pessoas exageram. Nem precisei abrir para saber de quem eram. A maneira como usavam meu nome completo, o modo como tentavam suavizar o que foi público e escancarado, tudo gritava o desespero de quem sentiu a estrutura ruir sob os próprios pés. Não respondi. Apenas li. E deixei que permanecessem ali, vibrando na tela como alarmes que eu escolhia ignorar. Fui até a varanda do alojamento onde estava hospedada provisoriamente. O vento da manhã soprava com suavidade, carregando aquele cheiro de maresia e ferrugem que só bases navais próximas da costa têm. Fiz café preto, forte, como sempre, e sentei diante do mar. E ali, sozinha, repassei a noite anterior com a nitidez fria de quem não carrega mais culpa. Cada palavra dita pela noiva, cada gesto contido do meu pai, o aperto nas mãos do cerimonialista, o silêncio sufocado da minha mãe, tudo se desenhava em minha mente como peças de um ritual não ensaiado,
mas necessário. E o mais impressionante foi perceber que, mesmo depois de tudo, eu ainda não desejava vingança. Eu não queria que sofressem. Só queria que entendessem e carregassem o peso de terem me chamado de desgraça enquanto eu construía um nome com méritos que jamais couberam nas paredes da casa deles. Por volta do meio-dia, recebi um e-mail da assessoria de comunicação da Marinha. Uma repórter queria uma entrevista. Queremos destacar o impacto da sua presença no casamento em que esteve. Há imagens circulando. A senhora gostaria de se posicionar? Eu apenas respondi, sem declarações, que se concentrem nos fatos, não nos laços. Não era sobre escândalo. Nunca foi. Era sobre contraste. Entre o que sou e o que quiseram que eu fosse. Entre a mulher que resistiu em silêncio e a caricatura que tentaram colar em mim por décadas. No fim da tarde, uma prima me enviou uma mensagem longa. Começava com: "Oi, Mi, eu sei que faz tempo." E terminava com: "Você sempre foi brilhante, só que a gente não sabia como te alcançar." Curioso como o sucesso alheio cria pontes que antes não existiam. Respondi com educação, mas sem abertura, porque eu sabia que por trás daquele "a gente não sabia" havia a verdade mais incômoda. Eles sabiam, mas escolheram não tentar. No dia seguinte, chegaram 2 convites atrasados pelo correio. Um era um envelope creme com detalhes dourados. Convite para o jantar pré-nupcial, enviado dias depois do evento. Outro era um panfleto impresso às pressas, convidando para o chá de cozinha da noiva, já vencido há semanas. Erros logísticos, talvez. Ou tentativas simbólicas de incluir alguém que jamais foi, de fato, considerado parte de nada. Peguei os 2 papéis e guardei na mesma caixa onde coloquei minha primeira condecoração. Não por afeto, mas como prova, como lembrete, como evidência de que, às vezes, os gestos que mais dizem não vêm com gritos, mas com descuidos. Na base, o burburinho começou. Alguns oficiais vieram me parabenizar, não apenas pela nova patente, mas pela forma como conduzia a noite. "Elegante", disseram. "Precisão cirúrgica", ouvi de outro. E até uma sargento mais jovem me parou no corredor. "Almirante, a senhora ensinou mais com aquele olhar do que qualquer aula nossa sobre liderança." Sorri, agradeci, mas guardei aquilo para mim como um bálsamo interno, porque o que mais me doeu durante anos não foi a rejeição explícita, foi a ausência de testemunhas. Agora, finalmente, tudo o que vivia havia sido visto. No fim de semana seguinte, soube por terceiros que meu irmão fechou as redes sociais temporariamente. "Exposição demais", disseram. A noiva, segundo uma amiga de infância, não parava de repetir para quem quisesse ouvir que nunca soube da história completa entre Michele e a família. As pessoas começaram a questionar. E o que antes era apenas um segredo familiar virou murmúrio comunitário. Pessoas começaram a mandar mensagens dizendo: "Nunca entendi por que você não aparecia nos almoços." Ou: "Agora entendo seu silêncio." Mas eu não respondi a ninguém, porque eu não precisava mais explicar. Eles é que precisavam. Na segunda-feira, chegou uma encomenda no meu alojamento. Uma caixa pequena, sem remetente. Dentro, uma moldura simples com uma foto da infância. Eu, meu irmão e meu pai no quintal da antiga casa, sorrindo para a câmera. Atrás, escrito a caneta: "Nós erramos, mas ainda lembramos." Sem assinatura, sem pedido direto de desculpa, sem clareza, como se o gesto bastasse. Coloquei a foto de volta na caixa e guardei no armário de ferro, trancada com as outras memórias que um dia deixaram ferida, mas agora não passavam de páginas viradas, porque eu não precisava mais reconciliação, nem gritos de arrependimento. Eu precisava apenas de continuidade e, acima de tudo, de paz. Naquela noite, ao sair da base para uma caminhada, vi o reflexo do meu rosto na vidraça de uma loja fechada, a farda, a postura, o olhar, e percebi: eu tinha me tornado exatamente aquilo que eles temiam. Inquestionável, inalcançável, irredutível. Não por vingança, mas por sobrevivência. E agora, não era mais a minha ausência que feria. Era a minha presença que fazia doer. O auditório era maior do que eu esperava. Colunas brancas, bandeiras das Forças Armadas alinhadas ao fundo, uma plateia preenchida com figuras de farda impecável, representantes internacionais, civis convidados,
jornalistas credenciados com blocos e câmeras. Eu já havia recebido condecorações antes. Já havia discursado. Já tinha me apresentado diante de autoridades em conferências técnicas. Mas nunca assim. Nunca tão exposta, tão simbólica, tão observada e nunca tão serena. A cerimônia era em homenagem ao novo comando das frotas brasileiras. E eu, agora como Almirante Michele Rocha, representava não apenas minha patente, mas uma história que ninguém ali conhecia por completo. Eu havia sido incluída entre os homenageados com uma condecoração inédita por mérito estratégico. E, embora houvesse outros a serem agraciados, sabíamos, todos nós, que os olhos estavam voltados para mim, não pela glória, mas pela presença. Quando me chamaram ao palco, não ouvi palmas. Ouvi o hino nacional, tocado ao fundo por uma banda cerimonial de metais, como manda o protocolo. E foi nesse momento que algo aconteceu. O nome foi anunciado, Almirante Michele Rocha, e o som do hino preencheu o espaço como uma muralha invisível entre mim e tudo que tentei perdoar em silêncio por tantos anos. Eu não procurei ninguém na plateia, mas soube, por um sexto sentido cultivado em anos de silêncio, que eles estavam ali. Minha mãe havia sido vista entrando discretamente por uma lateral. Meu irmão, segundo cochichos nos bastidores, acompanhava de longe, como convidado de um dos assessores. Meu pai? Bom, dele não tive confirmação, mas algo em mim dizia que, mesmo sem estar presente fisicamente, ele ouviria meu nome naquele dia, talvez pela televisão, talvez por um velho amigo da reserva, talvez só pelo peso do sobrenome que um dia tentou apagar. Subi os degraus como quem sobe os degraus de si mesma, um por um, com passos firmes, a farda nova, a condecoração no peito, os ombros retos, o olhar limpo, e então fiquei diante do púlpito. O hino ainda tocava. E num gesto automático, a tela de LED atrás de mim começou a exibir imagens. Montagens silenciosas que mostravam minha trajetória. Uma jovem cadete marchando sob chuva, depois oficializando operações em mapas navais, depois em reuniões com diplomatas estrangeiros, depois recebendo honrarias, depois sorrindo discretamente, de perfil, como se nunca tivesse precisado de plateia para existir. O hino terminou. O som se extinguiu. O mestre de cerimônia se aproximou e, com a voz embargada de emoção forçada, disse: Senhoras e senhores, pela primeira vez na história desta cerimônia, temos o prazer de homenagear uma mulher que não apenas venceu em campo, mas resistiu à invisibilidade dentro da própria casa. E hoje, o nome dela ecoa onde tentaram sepultá-lo. Pausa. E então, aplausos. Não sei quantos segundos duraram, mas o suficiente para que eu percebesse que a consagração não era apenas pública, era íntima. Era a confirmação de que minha ausência não era mais um escudo, era uma escolha. E que meu silêncio, aquele que tantas vezes foi confundido com fraqueza, agora era entendido como a única resposta possível a quem nunca quis ouvir de verdade. Recebi a medalha, fiz continência, agradeci e desci do palco. E enquanto caminhava entre os assentos, ouvi meu nome sussurrado várias vezes, não como fofoca, mas como aprendizado, como símbolo. E vi nos olhos de algumas mulheres jovens, aspirantes, civis, mães, estudantes, algo que nunca vi no olhar da minha mãe, orgulho sem disputa. Na saída, parei diante de um grande painel com os nomes dos homenageados. Meu nome estava ali, em letras pretas, na mesma altura dos demais, sem redução, sem asterisco, sem nota de rodapé. Michele Rocha, sem adjetivos, sem apelidos, sem explicações. Fiquei ali por um tempo, sozinha, observando aquele nome como quem observa o próprio reflexo sem espelho. E foi quando ouvi um sussurro atrás de mim, uma voz baixa, familiar. Michele. Virei devagar. Minha mãe, envelhecida, tensa, com as mãos entrelaçadas diante do corpo. Vestia roupa discreta, cabelo preso com grampos, os olhos inchados, mas sem lágrimas. Ela não disse mais nada. Apenas ficou ali, esperando que eu dissesse algo. Talvez um obrigada por vir. Talvez um por que agora? Talvez até um abraço. Mas eu apenas balancei a cabeça com leveza. Um gesto neutro. Nem acolhimento, nem afastamento. Apenas reconhecimento de existência. E então virei o corpo e continuei andando.
Não por raiva, mas por clareza. Algumas pontes, quando ruem, viram pilares para outra coisa. Na saída do auditório, o vento me atingiu o rosto. Limpo, frio, como se dissesse: é agora. É só você. Meu celular vibrou no bolso. Era uma nova mensagem. Desta vez, não da minha mãe, nem do meu irmão, nem do meu pai. Era de uma garota desconhecida. O que a senhora fez ontem me salvou de desistir. Obrigada por existir. Li a mensagem com calma. E então, pela primeira vez em muito tempo, escrevi uma resposta que não era silêncio. Continue. Mesmo sem aplausos. Mesmo sozinha. Continue. E naquele instante, soube que minha história não tinha terminado. Ela tinha, finalmente, começado a ser contada do jeito certo.